Olá, alunos, voltamos com mais uma resolução de questão, uma questão de 2016, provinha da ESAF, da ANAC. Acompanha comigo a resolução dessa questão, diz assim: a especificação do destinatário em correio eletrônico é uma string alfanumérico da forma abaixo. E aí ele coloca, letra A, parte empresa, arroba, nome usuário. Letra B, máquina local, arroba, máquina destino. Letra C, cliente prioritário, arroba, login empresa. Letra D, parte local, arroba, servidor cliente. Letra E, parte local, arroba, nome domínio. Professor, como é que eu vou saber disso? Como é que eu vou saber dessas informações? Como ele diz, a especificação do destinatário em correio eletrônico é uma string alfanumérico na forma abaixo, quer dizer, uma sequência de caracteres alfanuméricos na forma abaixo. Como é que tu vai descobrir como é a especificação do destinatário do correio eletrônico? Bem, basicamente eu preciso te dar uma informação. O IETF, que é a Força Tarefa de Engenheiros da Internet, IETF, ele descreve várias normas e padrões para a utilização de recursos na internet. Observa, a Força Tarefa de Engenheiros da Internet é uma associação de pessoas que tem como objetivo técnicos, engenheiros e por aí vai, tem como objetivo criar normas, padrões e regras para a boa utilização da internet, padronizar elementos relacionados aos protocolos e à própria internet, certo? E essa força-tarefa, ela publica documentos, que são as RFCs, documentos chamados RFCs, que padronizam como devem ser os elementos utilizados na internet. Como, por exemplo, como deve ser um endereço de e-mail na sua formatação padrão da internet. E esse IETF, a Força Tarefa de Engenheiros da Internet, publicou um documento, uma RFC, dizendo como deveria ser isso. E a ESAF tirou, então, essa questão desse documento. Observa, eu vou te mostrar aqui, ó. A resposta que o IETF dá, traduzindo para o português, está descrito na letra E de Equador, que diz parte local, arroba, nome do domínio. Observa comigo a ideia aqui, acompanha. A RFC que publicou isso é a 822, quer dizer, o documento onde foi publicado essa normatização é o documento chamado RFC 822 pelo IETF. Vou repetir, é a Força Tarefa de Engenheiros de Internet, que dá como regra criar normas e padrões para uso na internet ao redor do mundo. E o IETF publica, então, na RFC 822, essa descrição que o endereço de e-mail deve ser formado pela parte local, e aí ele bota isso antes do sinal arroba, e depois do arroba deve ter nome de domínio. E ela ainda descreve, aqui, claro, traduzindo um pouco melhor para ti em português, porque isso está em inglês originalmente, aqui é a tradução em português, porque a ESAF faz a prova para o Brasil. Então ela diz lá, o nome de domínio. Nome de domínio destinatário que o correio deve ser entregue. Então quando eu digo que o que vem depois do arroba é o nome do domínio, é o nome de domínio destinatário que o correio deve ser entregue. Como a questão pediu a especificação do destinatário em correio eletrônico, o que vem depois do arroba em relação a destinatário é o nome do destinatário que o correio, que o e-mail deve ser entregue. E o que vem antes do arroba é a parte local, é o identificador da caixa postal na máquina de destino. Porque quando ele chegar naquele domínio, naquela máquina de destino, lá dentro ele tem que identificar para qual caixa postal essa mensagem foi destinada. Por isso que tem que ter essas duas situações. O nome do domínio, como o nome do domínio do destinatário que o correio deve ser entregue. E aí, chegando lá nesse destinatário, nesse local, tem que identificar a parte local, quer dizer, em qual caixa postal eu tenho que colocar essa mensagem de e-mail. E o que vem antes do arroba é isso, é a parte local, é o identificador da caixa postal lá na máquina de destino ao qual esse e-mail deve ser destinado. Isso porque a questão da ESAF pediu a especificação do destinatário em correio eletrônico, é uma string alfanumérico na forma abaixo. E a resposta correta é aquela que está na letra E de Equador. É aquela que formaliza corretamente o que o IETF formalizou na sua RFC 822. Só para formalizar então, normalmente a ESAF busca as informações técnicas sobre questões de internet nas normas publicadas pelo IETF.
observa lá, é a Força Tarefa de Engenheiros da Internet, que publica documentos que são conhecidos como RFCs. Então, quando tu pergunta assim, como é que eu saberia dar essa resposta? Porque quando nós estudamos questões de internet, é necessário saber o que o IETF publicou sobre essa norma, sobre esse padrão. Como era uma questão de endereço de destinatário, eu tenho que saber o que o IETF publicou na norma do documento RFC, nesse caso específico 822, falando sobre os endereços de e-mail. Então não pode esquecer, o que vem antes do arroba é a parte local e o que vem depois do arroba é o nome do domínio. Chegando nessa máquina de destino, associado a esse nome de domínio, ele tem que descobrir para qual caixa postal ele vai enviar. E o que vem antes do arroba é isso, é a parte local dessa identificação. Por isso a resposta certa é a letra E de Equador, porque é o que está normatizado aí pelo IETF. Como eu disse, é essa força-tarefa de engenheiros da internet que publica os documentos chamados RFCs. Tem que sempre ficar ligado nessa documentação. Ok, pessoal? Então, E de Equador a resposta. Até o nosso próximo vídeo. Não esquece, se gostou do nosso vídeo, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo. Bons estudos!